Muito boa noite. No ar o Jornal 10 de 25 de outubro de 2017. Vamos às manchetes. Seca coloca Cabo Verde sob pressão alimentar, disse o Ministro da Agricultura e Ambiente. Novos manuais e a negação de vistos para estudantes em debate no Parlamento. Cruz Vermelha de Cabo Verde, a organização não está preparada a nível interno para atuar em casos de catástrofes, disse Arlindo Carvalho. A Assembleia Nacional Angolana inicia trabalhos entre incógnitas. Estado Islâmico utiliza a imagem de Messi para ameaçar Mundial 2018 na Rússia. Nigéria luta contra Boko Haram, agrava a pobreza no extremo norte dos Camarões. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo. Nesta quarta-feira, no Parlamento, os Tamborina alegaram que o governo de Ulisses Correia Silva e a sua ministra Maritza Rosabal não se preocupam com a educação dos cidadãos cabo-verdianos. O MPD defende que a educação é um desígnio nacional e que o governo retirou os manuais do mercado e reconhece a falha. Por seu turno, o CID defende que os manuais têm de ser retirados o mais urgente possível e que a situação da negação dos vistos aos estudantes deve ser revista. O deputado do PAICV, José Sanches, começou por avançar que é inadmissível ver alunos assistirem aulas em contentores. Avança ainda que o governo não preocupa com a educação dos cidadãos e que os novos manuais com erros de tamanho iceberg, professores a cederem 30 minutos de aula e a negação de vistos para os estudantes que terminaram o 12º ano é prova da desorganização deste governo. O cúmulo da desorganização e da falta de rigor no processo de ensino-aprendizagem veio no início do ano letivo 2017-2018 com os erros dos manuais escolares. Erros que tornaram mais complicado, sintomático, inaceitáveis e graves quando o governo, na pessoa do primeiro-ministro e da ministra da Educação, tentaram legalizar e normalizar os gravíssimos erros constatados nos manuais escolares, que em termos pedagógicos é considerado um instrumento sagrado dos professores e alunos. O grupo parlamentar do PAICV alerta a sociedade cabo-verdiana que o erro nos manuais é apenas mais um elemento que demonstra a desorganização do sistema educativo, pondo em risco a própria sociedade, afirmando categoricamente que os erros nos manuais foram constatados antes da comercialização dos mesmos, significando isto que o governo não preocupa com a educação dos filhos e filhas de cabo-verdiano. A desorganização do sistema de educação, desta vez, fez a sociedade falar a uma só voz, fez com que o primeiro-ministro pudesse, mais uma vez, dar o salto de Jacques Chan em relação ao dito e à realidade nua e crua. Disse que era politiquice e que não se podia concentrar em 1% do erro. Reafirmou que o governo não iria tirar do mercado os manuais. A bancada que sustenta o governo, os ventoinhas, reconhece os erros cometidos nos manuais e que o governo mandou retirá-los do mercado e avança que isso demonstra que o governo de José Ulisses Correia Silva é responsável e humilde. A educação, de facto, ela deve ser uma matéria que todos devíamos abraçar, tomar essa matéria como um desígnio nacional, porque sabemos que estamos num país de parcos recursos e o nosso melhor recurso é o homem, são os nossos homens e as nossas mulheres. De facto, devemos investir fortemente na educação. A educação ela é dinâmica. Ela é dinâmica e, mais do que acompanhar a evolução da sociedade, ela deve antecipar as mudanças que operam a velocidades de luz. Nós estamos a introduzir uma reforma. Não existe reforma ótima. Nunca existiu reforma ótima. A reforma de ontem já hoje não vale. Mas o que é que nós devemos fazer? Em relação aos manuais escolares, eu acho que há uma solução clara do governo. Através do Sr. Primeiro-Ministro, ele mandou retirar os manuais do mercado. Houve de facto uma falha. Nós temos que assumir isto. Houve uma falha. Os manuais tinham erros, sim senhor, não deveriam ser distribuídos, foram distribuídos, mas felizmente o governo deu o sinal de um governo responsável, o Primeiro-Ministro, deu o sinal de ser responsável. Responsável e, mais do que responsável, humilde. Humilde. Viu que os manuais, de facto, tinham erros graves. A população, os pais, reclamaram esses erros e o Sr. Primeiro-Ministro disse: vamos retirar os manuais, vamos corrigir e isto não vai ter custos acrescidos para os pais. Para finalizar,
A bancada da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, ou CID, pede a retirada dos manuais da praça e no que tange a negação de vistos por parte das embaixadas aos estudantes que concluíram o 12º ano de escolaridade. E não só, o governo deve afincadamente estabelecer um diálogo forte e firme com as embaixadas. Dos manuais, de facto, já foi parcialmente resolvido, mas nós temos conhecimento, temos indicações que ainda estes manuais estão, portanto, a funcionar. E nós queremos que estes manuais saiam da circulação e o governo coloque um novo manual, portanto, corrigido para, de facto, os alunos. Agora, nós não entendemos, Sr. Presidente, a questão dos vistos de estudante e de outros vistos. O governo de Cabo Verde tem calado nesta matéria. E nós não podemos admitir que o governo fique calado numa situação destas. São estudantes cabo-verdianos, são cabo-verdianos que dirigem, portanto, ao Centro Comum de Vistos para, eventualmente, conseguirem um visto de férias ou de estudo e que são recusados peremptoriamente. O governo de Cabo Verde terá que ter alguma palavra a dizer nesta matéria. Nós temos um governo que está a governar, que é eleito e, como tal, deve-se pronunciar sobre esta matéria, independentemente de ser uma questão que depende, portanto, dos outros países, portanto, emissores dos vistos. Não se sabe se os novos manuais foram vendidos ou ofertados pela editora estrangeira, inquietação apresentada, mas que não recebeu o feedback tanto do governo como do Movimento para a Democracia. Outro assunto que mereceu atenção na Casa Parlamentar Provisória foi o caso do navio Vicente, no qual ninguém se responsabiliza. Para alguns parlamentares, a culpa não foi do governo nem dos partidos políticos, mas sim do próprio Estado que autorizou a navegação do navio. O estado da justiça em Cabo Verde é assunto que há muito se tem vindo a falar no seio da sociedade cabo-verdiana, sendo que se apontou a morosidade como o principal desafio da justiça. Para o advogado-geral de Almeida, para se ter uma justiça satisfatória para todos, é preciso romper o sistema. O advogado-geral Almeida avalia a situação da justiça em Cabo Verde como complexa, realçando que o sistema de justiça foi instituído durante o Estado Novo Português, que era autoritário. O sistema nunca melhorou porque não foi rompida por governos antigos e de hoje, acrescentando que a organização da justiça não cobre todo o país. Todo o sistema que nós temos, portanto, é um sistema instituído a partir do Estado Novo. Então, o que é que aconteceu? Veio a democracia e nós fomos fazendo remendos, portanto, nesse sistema. Em vez de rompermos com o sistema, fomos fazendo remendos nesse sistema e, por o facto, portanto, de andarmos a fazer remendos no sistema, o sistema nunca melhorou. A organização do sistema judiciário não cobre todo o país e não cobre todas as causas. Não cobre todas as causas. O exemplo que eu tenho dado é o seguinte: uma pessoa vai, por exemplo, a uma loja e compra um produto qualquer, vamos supor que o produto custa para aí, por exemplo, 3 contos, entretanto, chega em casa e verifica, portanto, que que o produto não presta, aquilo que recebeu não presta. Vai fazer uma reclamação, mas a pessoa, portanto, contra quem apresentou a reclamação, não aceita a reclamação. Como é que o sistema judicial trata uma coisa desta, uma bacatela desta coisa? A pessoa tem que ir meter uma ação judicial, tem que pagar preparos, eventualmente, neste caso, não precisa de contratar advogado, mas naturalmente que vai ter que perder tempo, portanto, perante o sistema judicial para resolver isto. Quando efetivamente podia ir, por exemplo, a um julgado de paz, um julgado municipal, para resolver esta questão. Por conseguinte, o sistema que nós temos está falido. O conteúdo das sentenças também é algo que precisa ser resolvido, segundo o advogado. Este avançou que para se ter uma justiça de qualidade no arquipélago de Cabo Verde é necessário romper o sistema. Para o jurista, não só os magistrados são culpados por o país ter uma fraca justiça, como também o governo. O sistema está mal montado. Nós não podemos deixar de reconhecer que alguns magistrados têm culpa no funcionamento do sistema. Mas o que eu penso é que nós não podemos, primeiro, pôr todos os magistrados no mesmo saco. Há magistrados muito bons e magistrados muito qualificados, e magistrados, portanto, que têm um nível de entrega extraordinário naquilo que fazem. Mas outros magistrados não querem saber disto, só estão lá, portanto, para ganhar dinheiro. Mas o próprio sistema não facilita. O próprio sistema não facilita. Então, eu entendo que realmente é preciso fazer uma reforma de fundo, ou seja, é preciso romper com o sistema que temos para que possamos ter uma justiça que satisfaça a toda a gente.
Acerca da morosidade da justiça no país, Almeida realça que a principal causa é o elevado número de processos que entram no tribunal e a quantidade de juízes. A morosidade tem várias causas, não é? Uma das causas, portanto, da morosidade é o modo como o sistema foi organizado. Como já lhe disse, tanto nós temos vindo a fazer várias reformas legislativas com vista a reduzir o número de atos judiciais para, efetivamente, se obter uma sentença, não é? Mas a morosidade tem a ver com esse número de processos que vão entrando e o número de juízes, portanto, que estão lá, portanto, para decidir essas causas, não é? Mas também tem que ver com o modo como o sistema foi organizado em termos do número de atos que o sistema prevê, portanto, para resolver uma causa. A situação da justiça cabo-verdiana foi assunto que abriu o debate parlamentar de terça-feira, em que os partidos tiveram opiniões diferentes sobre a resolução deste problema. A situação entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte é extremamente preocupante, frisa a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, em comemoração do Dia Internacional da ONU, esta terça-feira. Mesma espera que esta situação seja resolvida de forma pacífica. Salienta que o Conselho de Segurança tem reforçado o embargo à Coreia do Norte e apelado aos líderes do mundo para um melhor diálogo para resolver de forma pacífica esta tensão. A situação em Coreia do Norte é muito preocupante. O nosso secretário-geral, António Guterres, está altamente preocupado. Ele disse há algumas semanas atrás que se calhar estamos a viver numa situação muito perigosa e também é de facto uma situação muito preocupante. Se calhar há muitos anos atrás, eu acho que agora estamos a viver algo que há um bocado que nós tínhamos uma situação tão difícil. Bastante recentemente, em setembro, o Conselho de Seguridade adoptou uma resolução, porque obviamente toda a questão da Coreia do Norte e como outros temáticas que têm um impacto ao nível global e internacional são questões que são levadas para o Conselho de Seguridade. E no Conselho de Seguridade foi discutido e debatido muito qual seria então uma resposta para enfrentar essa situação, quer dizer, a ameaça de uma nova guerra com consequências catastróficas, não é? E depois o Conselho de Seguridade tomou a decisão de reforçar o embargo contra a Coreia do Norte. O ministro da Agricultura e Ambiente disse recentemente que cerca de 20% das famílias vivem sob pressão da insegurança alimentar no país. Gilberto Silva fez esta chamada de atenção devido à seca que ameaça o arquipélago e preocupa os cabo-verdianos. A falta de chuvas neste ano de 2017 está a preocupar a comunidade cabo-verdiana. Tanto o governo como as entidades alertam ao país sobre as consequências que poderão surgir devido à seca que se avizinha. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse recentemente que cerca de 20% das famílias vivem sob pressão da insegurança alimentar no país e outros tantos podem cair nesta situação devido à seca que ameaça o arquipélago. Para o investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária, esta é uma situação natural num país que se depara com problemas de fracas precipitações. Isildo Gomes diz, ainda em entrevista à Voz América, que o mau ano agrícola que se verifica volta a colocar preocupação e leva as autoridades a procurar alternativas para atenuar os efeitos da falta do pasto e colheita. A mesma fonte avança que a alteração dos hábitos alimentares também contribuem para a insegurança alimentar. Por isso, o investigador do INIDA considera importante o uso de produtos como o milho e feijão, tidos no passado como as principais bases da alimentação no país. Refira-se que na sequência do mau ano agrícola, o governo aprovou um plano de emergência no valor global de 850 mil contos, orientado em 3 grandes eixos: o salvamento do gado, a gestão racional da água, pois dados indicam que mesmo a nível subterrâneo há um déficit na ordem dos 50%, e ainda a criação de emprego para as famílias afetadas.
A nova embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Sousa, classifica a parceria entre Cabo Verde e a União Europeia de excepcional, porque abarca várias áreas. Acrescenta ainda que pretende aprofundá-la para que se realize o potencial de todas as áreas da mesma. Sobre esta parceria aprofundar para a realização da área que se quer a proatividade das partes, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde atribui muita importância. A parceria especial é muito especial mesmo, porque é uma parceria que temos apenas com Cabo Verde, aqui no continente africano, que indica e demonstra a proximidade que existe de Cabo Verde à Europa. Quando eu falo de proximidade, é uma proximidade cultural e geográfica, mas também é uma proximidade de valores, de trabalho, de empenho, de credenciais democráticas. A parceria embarca várias áreas. Em todas estas áreas estamos a trabalhar com as autoridades e com os nossos parceiros, a sociedade civil, diferentes entidades em Cabo Verde, e é um documento, quer dizer, é um espírito, esta parceria, é um quadro, um enquadramento político que nos dá margem para trabalhar, como referi, nas mais diversas áreas. E, portanto, é algo que eu estou muito contente que existe e que estou empenhada em aprofundar e trabalhar de forma a realizar o potencial de todas estas áreas da parceria. Mas é importante, é muito importante, porque realmente dá-nos um enquadramento para a cooperação, que é uma cooperação, obviamente, que tem uma componente financeira, mas também vai muito ao lado, vai muito para além disso. E é importante para Cabo Verde e é importante para a União Europeia. A parceria especial tende a representar um quadro de diálogo político nas relações entre as duas partes. Neste sentido, foi dada respostas ao desejo de Cabo Verde ultrapassar o quadro das relações existentes, colocando-as num novo patamar e alcançar um grau de cooperação significativamente maior. As áreas de ação prioritária desta parceria são a boa governação, segurança, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade de conhecimento, luta contra a pobreza e desenvolvimento. No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Idosos, assinalado no passado dia 1º de outubro, o Ministério da Saúde, através da Associação Cabo-Verdiana de Nutricionistas, realiza de hoje a 27 de outubro o primeiro Congresso do Envelhecimento Ativo, em simultâneo com a 5ª Jornada da Nutrição, ambos sob o lema Nutrição, Exercício Físico, Desporto e Saúde. O presidente da Comissão Política Conselhia do MPD, Filipe Santos, no Fogo, afirmou hoje durante uma conferência de imprensa que o PAICV, no Fogo, não tem moral em elencar nenhuma medida para o mau ano agrícola, uma vez que os planos do MPD falharam redondamente no ano da seca de 2014. Estas afirmações surgem na sequência da conferência dada nesta terça-feira pelo PAICV em São Filipe Fogo, pronunciado pelo Eugênio Veiga, em que Filipe Santos o considera desatualizado com os programas de emergência para a mitigação da seca e de mau ano agrícola. O candidato derrotado, que anda a desafiar o outro candidato derrotado em busca de apoio do PAICV para as próximas eleições eleitorais, com a única motivação de criar ansiedade, stress nos são filipenses. Este senhor, Eugênio Veiga, está completamente desatualizado com o programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola. O município perdoa-lhe, tendo em conta a sua idade. Contudo, este presidente ressalta que a preocupação de Eugênio Veiga não é com o mau ano agrícola e nem com as populações. A sua preocupação é com a sua cabeça. Finge-se preocupado para se reabilitar perante a população que tão maltratou durante 20 anos e que há muito lhe deu as costas. Finge-se preocupado porque os pesos dos salvadores do PAICV estão numa guerra sem quartel, para verem quem consegue o perdão das bases. Refere ainda que o PAICV no Fogo não tem moral em elencar nenhuma medida para o mau ano agrícola. O PAICV no Fogo não tem moral em elencar nenhuma medida para o mau ano agrícola, uma vez que o plano deles falharam redondamente no ano da seca de 2014.
na qual deixaram os criadores perderam os seus animais, deixaram de vender aos desbratados e nem água obtiveram, nem criaram sequer um posto de trabalho. Portanto, no mínimo, o PSV no fogo deveria ficar calado. No entanto, para o vereador Eugênio Veiga, o ano 2017 vai ser um ano catastrófico para Fogo devido à seca. A Cruz Vermelha de Cabo Verde, segundo o seu novo presidente, a nível interno não está preparada para atuar em casos de catástrofes, mas, segundo Arlindo Carvalho, vai-se trabalhar para paulatinamente se possa criar essas condições. Do ponto de vista interno, não, porque a questão das catástrofes requer uma atenção muito particular, quer em termos de formação, quer em termos de equipamentos, quer em termos de ferramentas, não é? E de toda a tecnologia, não é? Há um déficit nesse setor e justamente neste momento estamos a apontar a direção para que o setor de emergência e catástrofe seja, portanto, um setor prioritário nos programas da Cruz Vermelha. Vamos trabalhar, portanto, a questão da estrutura física, vamos trabalhar, já temos algumas ações de informações, vamos aprofundar essas ações de informações, vamos trabalhar, se calhar, no sentido da criação de um centro de operações para situações de emergências e vamos dialogar com o governo e outros parceiros no sentido de se puder ter no país um sistema de facto que dá resposta às questões das catástrofes. Mas é preciso dizer que a Cruz Vermelha faz parte do movimento internacional da Cruz Vermelha. A Federação Internacional da Cruz Vermelha tem já as suas ferramentas para fazer face às situações. Em caso de necessidade, se aciona imediatamente o mecanismo. Aliás, se fez em relação à erupção vulcânica da Ilha do Fogo, aliás. O novo presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde pondera revolucionar os jogos de sorte em Cabo Verde. Segundo Arlindo Carvalho, pensa-se em informatizar o Totoloto e negociar trazer o Euromilhões e ou Lusomilhões para o arquipélago. Numa entrevista à TVR, o novo presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, prometeu um trabalho árduo à frente da organização que agora dirige. Mesmo sem ter apresentado nenhum projeto de antemão na 11ª Assembleia Geral da organização, pondera revolucionar os jogos de sorte em Cabo Verde, como, por exemplo, a digitalização do Totoloto. É uma necessidade que se põe, porque a Cruz Vermelha vem perdendo com essa situação, porque tem muitas dificuldades, às vezes, na mobilização das apostas, ou seja, dos boletins que são preenchidos nas ilhas, que devem chegar à praia, mas, como sabemos, Cabo Verde tem um problema, que é a questão do transporte entre ilhas. E com a informatização vamos melhorar muito essa questão e vamos dar oportunidade às outras ilhas que, no sentido de puderem, portanto, com calma, não é, fazer as suas apostas. Para além disso, Carvalho pretende negociar a vinda do Euromilhões e ou a Lusomilhões para Cabo Verde. Nós sabemos da existência do Euromilhões e vamos explorar os mecanismos, não é? Com o objetivo de fazer uma certa parceria. Mas há outras perspectivas, temos propostas interessantes no sentido, por exemplo, da criação do Lusomilhões. São propostas que estão já, portanto, colocadas em cima da mesa e vamos fazer uma reflexão profunda sobre isso e mobilizar, portanto, se calhar a assessoria técnica para nos orientar nesse caminho. Agora, um ponto assente é que necessariamente vamos ter que informatizar os jogos. Arlindo Carvalho, o novo presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, sucede assim Mário Moreira, que esteve à frente da instituição desde 2011. Vamos a opiniões fortes desta quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TVR. Caros telespectadores da TVR e caros rádio ouvintes da Rádio Dia, estamos aqui no nosso programa de sempre, Opiniões Fortes. Esta semana deu-se início a mais um ano político e a mais um ano parlamentar. E como já é tradição,
o ano político começa-se com o debate sobre o estado da justiça. Mas, primeiramente, devemos aqui recordar as acusações que foram feitas pelo cidadão Amadeu Oliveira, que é um advogado. Ora, a profundidade das acusações feitas, e o caro telespectador de certeza estará-se a recordar, ele acusa os tribunais de falsearem provas, de esconderem e sonegarem provas, ou seja, de condicionarem as decisões não com base na verdade e na justiça, mas com base em outros interesses. São acusações muito graves e que não podem não ter consequências. Ou aquilo que o cidadão Amadeu Oliveira disse é verdade comprovável e os prevaricadores, sendo elementos do sistema judicial ou não, os prevaricadores serão chamados à responsabilidade, ou se por outro lado o cidadão Amadeu Oliveira foi inconsequente e levantou falsas acusações, ele terá que ser responsabilizado por isso. Portanto, não pode não haver responsabilização. Caso o cidadão não acontecer nada, não for acusado e não houver nenhuma consequência perante este ato, podemos concluir que o nosso sistema realmente não vai bem. Mas espero eu que nos próximos dias se venha clarificar porque é importante não haver suspeições sobre o nosso sistema de justiça. Vejam, nós apostamos muito, atualmente voltamos aos slogans da década de 90, ou seja, inserção de Cabo Verde na economia mundial. O atual governo voltou a adaptar esses conceitos. Nós estamos a apostar no desenvolvimento turístico, na mobilização de financiamento externo, na atração de empresas internacionais para virem investir em Cabo Verde. Todo esse processo, essa opção por reinserir Cabo Verde na economia mundial, no fluxo da economia mundial, não pode ser possível sem um sistema de justiça fiável. Por isso, o ano político e o ano parlamentar começam com a justiça, não é por acaso, é por ser realmente um setor importante, é por ser realmente um setor determinante na definição do que é o Estado de Direito Democrático e que é um país credível ou não. Iniciou-se nesta quarta-feira, dia 25, a 5ª jornada de reflexão dos nutricionistas de Cabo Verde. É uma jornada de reflexão que vai de 25 a 27 de outubro. O programa apresentado vai proporcionar um conjunto de apresentações de temas muito interessantes. Há especialistas nacionais e internacionais que vão apresentar temáticas muito pertinentes ao nível das questões ligadas à alimentação, nutrição, segurança alimentar. Por isso é de se louvar esta iniciativa da Associação de Nutricionistas de Cabo Verde, que, diga-se de passagem, é uma associação constituída sobretudo por jovens muito qualificados e muito empenhados em chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana para a importância de uma alimentação saudável, equilibrada e que favoreça a saúde. Aproveitamos este espaço para precisamente aprofundar o debate à volta desta questão da segurança alimentar e nutricional. Ora, o Cabo Verde está numa fase interessante, ou seja, está numa fase de transição. Se o país, por um lado, ainda tem segmentos populacionais com carências alimentares, há alguns municípios do país com dados preocupantes a este nível. Por outro lado, o nosso país também já apresenta o outro extremo, que é a obesidade. Há cada vez também mais cidadãos, jovens e menos jovens, que
apresentam um quadro de obesidade. Algo em números e em proporções que há 20, 30 anos atrás não existiam. Portanto, o programa do governo para a questão da segurança alimentar terá que trabalhar sempre nestas duas vertentes, ou seja, no acesso, ou seja, fazer com que os cidadãos tenham acesso à alimentação diversificada e saudável e de qualidade, para que os níveis nutricionais sejam dentro dos parâmetros internacionais, mas, por outro lado, também assegurar que não haja alimentação excessiva, ou seja, não haja pessoas que, por excesso de alimentação, também tenham um outro quadro. Portanto, se a subnutrição cria problemas vários ao nível da saúde, do crescimento, do desenvolvimento cognitivo, psicossocial do indivíduo, portanto, cria problemas a vários níveis. Também o excesso de alimentação, a obesidade, cria outros problemas, cria um quadro favorável a diabetes, a problemas de tensão arterial. Portanto, a alimentação é fundamental na garantia da saúde. Por isso, é importante que haja ações desta natureza e que haja um despertar da sociedade civil relativamente aos cuidados a se ter no que se come, como se come quando se come. Então, temos aqui de ver também o quadro nacional, ou seja, os pontos fracos que o país tem, os municípios que têm um quadro mais complicado, e integradamente trabalharmos nos programas de alimentação escolar, no apoio social às populações mais vulneráveis, mas sobretudo também no apoio à prática do desporto, a hábitos saudáveis. Portanto, trabalhar as duas vertentes ao mesmo tempo, ainda associando também a questão da saúde escolar e da saúde de uma forma mais abrangente. Portanto, são elementos que estão interligados e que apela à participação da sociedade civil e dos interessados neste debate, porque as políticas públicas se fazem e se consolidam, sobretudo com diálogo e com participação e com reflexão. Portanto, é com este ponto que nós damos por concluído esta edição do programa Opiniões Fortes e voltaremos a contar convosco dentro de uma semana aqui na TIVER e na Rádio Dia. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Depois da Opiniões Fortes, vamos agora acompanhar as principais manchetes de África. Em Quênia, o Tribunal Supremo anuncia que, devido à falta de juízo, não vai ouvir argumentos de uma petição para adiar a repetição da eleição presidencial, pelo que aquela terá lugar como previsto. Railondinha diz aos apoiantes que a NASA vai reunir as forças progressistas do país para que possam organizar eleições livres e credíveis em 90 dias e que a aliança se vai transformar em movimento de resistência. Níger, representantes da ECOWAS, a Organização de 15 Nações, anunciam ter falhado planos para criar uma única divisa entre os países membros até o ano 2020. África do Sul, o presidente Zuma pediu ao Tribunal Superior para rejeitar pedido de inquérito à corrupção no seu governo. A República Centro-Africana, secretário-geral da ONU, António Guterres, avalia gravemente a situação de segurança no país e quer chamar a atenção da comunidade internacional para o facto.